Com muita alegria quero cumprimentar todos os nossos irmãos, nossos alunos da IBD, também todos os nossos professores. Estamos iniciando mais uma videoaula da quarta lição do quarto trimestre de 2020 da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica Dominical tem esse quarto trimestre que é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Na tua revista, tu vai ver que está escrito terceiro trimestre de 2020. Por quê? Porque essa é uma edição que já estava impressa e devido à pandemia, que não foi possível fazer as aulas, então veio essa revista para o quarto trimestre. Por isso que nós estamos usando a revista do terceiro trimestre. A nossa aula que vai ser desenvolvida é no próximo domingo, dia 25, agora de outubro. E na lição está 26 de julho. Só esclarecimento para os alunos, para os professores também entenderem essa lição. O drama de Jó. O texto áureo está no capítulo 2, versículo 21 de Jó, que diz o seguinte: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática dessa quarta lição é, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está Jó capítulo 1, versículo 13 até o 18, aliás, até o 22, Jó capítulo 2, versículo 6 até o 8. O objetivo geral dessa quarta lição, meus irmãos, é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Os objetivos específicos, primeiro, revelar que de forma as tragédias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. Segundo, explicar de que forma Jó teve a sua família destroçada pelos ventos. E terceiro, demonstrar de que forma Jó teve sua saúde física e mental abalada. Olhe bem, introduzindo essa lição, dando início a ela, nós vamos ver que a provação de Jó, com que a sua vida se tornasse um verdadeiro drama, nem mesmo os mais aclamados cineastas, eles seriam capazes de dramatizar algo semelhante à dramatização, ao dilema, ao drama da vida de Jó. Da condição de homem mais rico e também admirado do Oriente, ele se tornou não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e também arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidade. De repente, se desmoronou, Os rebanhos foram roubados, foram dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos e seus bens mais preciosos morreram. Essa é a introdução da quarta lição desse quarto trimestre de 2020. Iniciando essa aula, quero dizer para vocês que o versículo que dá o texto áureo dessa lição nos retrata a realidade humana. A realidade humana diz, Jó disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui nós já aprendemos lições maravilhosas para as nossas vidas. Aqui nós observamos que dessa vida nós não levamos nada. Jó deixa claro que os bens materiais são para usos aqui no mundo. Nós não levamos nada. Ele diz que saiu nu do ventre da mãe e nu voltaria para lá, porque dos bens nós não levamos nada desta terra. Provações, vamos ver o que a Bíblia diz,
provações. Jesus falou isso em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, provações todos nós passamos. Dilema nessa vida. Jó é o exemplo de provação para nós. Jó é o exemplo de drama nessa vida. E o ponto central dessa lição é o sofrimento se abate sobre o justo. O justo também sofre. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Nós acabamos de ler isso. O primeiro tópico dessa lição, que é dividido em 3 tópicos. E cada tópico é dividido em 3 subtópicos. O primeiro tópico é a tragédia de natureza econômica. O primeiro subtópico vai dizer o sucesso na esfera comercial. Jó, meus irmãos, ele era um homem que tinha muito sucesso. Ele era um grande, um mega empresário, se fôssemos contemporizar o seu patrimônio. O autor sagrado ele já havia sublinhado que Jó era o maior de todos do Oriente. O respeito, a admiração, a riqueza, e a prosperidade do homem de Uz contribuíram para a construção dessa imagem. Nós aprendemos aqui, nesse primeiro subtópico, que o sucesso na esfera comercial ele é passivo das pessoas terem. É claro que nós entendemos que nem todas as pessoas que detêm poder econômico, sucesso comercial, são fiéis a Deus. E nem todos os que são fiéis a Deus também detêm patrimônios, sucesso na vida comercial. Assim como também existem fiéis a Deus que não têm patrimônio, mas existem fiéis também que são prósperos, que são bem-sucedidos. Jó era um desses. O autor aqui ele já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Jó era um homem rico e devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Jó, ele tinha muito patrimônio. Enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, o camelo e os jumentas estavam a serviço do transporte de cargas e a jumenta, especialmente, a produção de leite. Dessa forma, Jó, ele se destacava no Oriente como um homem de negócios. E aí você vai me perguntar, mas é pecado ter dinheiro? Não. O dinheiro, ele em si mesmo, ele é neutro. Ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. O dinheiro, você pode ter ele, mas ele não pode ter você. Você pode dominá-lo, mas ele não pode dominar você. Você não pode servir o dinheiro, mas ele pode servir você. Então, o dinheiro, ele é possível você ter. O que não pode é você ser dominado por ele. Ele não pode ser o teu Deus. Ele não pode ser o teu dominador, mas tu dominar ele. O segundo tópico, o sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor e possuía uma grande extensão de terra. Ele não era nômade, como alguns estudiosos dizem que era, não. Ele produzia muito, plantações, ele tinha muita terra. Então Jó tinha um patrimônio muito grande. Ele não era nômade, não. Ele era alguém que possuía uma grande extensão de terra. Os bois, e da mesma forma,
as ovelhas ofereciam a proteína animal, né? E as ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínios, né? Era um grande produtor de laticínios. Nós já falamos em outra lição que o leite da jumenta no Brasil, por exemplo, custa no norte do nosso país R$ 25,00 o litro. O queijo, que é um dos queijos mais famosos do mundo, chega a custar até R$ 3.000 o queijo da jumenta. Inclusive está sendo feito investimentos no norte do nosso país, por países da China, da Inglaterra, na criação de jumento para a produção de leite, laticínios, né? E tudo isso fazia com que Jó, né, fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo. Jó, ele era um homem que possuía muitos bens materiais. Interessante que Jó foi abatido seus patrimônios, né, por causa de uma provação divina. Jó, ele estava sendo provado, foi provado por Deus. Mas eu quero somente citar uma frase, quero voltar a ela. Será que nós somos provados ou estamos colhendo o que nós plantamos? Eu quero que tu pense nisso. Se nós somos provação ou colheita daquilo que nós fizemos. O terceiro subtópico dessa lição vai falar o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás ele atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Jó havia enriquecido com o patrimônio do trabalho, decorrente do trabalho. Tem pessoas que enriquecem, adquirem patrimônios, mas de forma ilegítima, né? Mas Jó não. Jó ele enriqueceu trabalhando, justo, fiel a Deus, dedicado. Então Jó ele adquiriu um patrimônio com trabalho, com esforço, legitimamente. Assim, olhe bem, destruiu os animais, Satanás destruiu os animais, as pessoas que estavam a serviço de Jó, desestabilizando Jó financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Jó, ele quebrou financeiramente. Agora eu quero salientar que existem duas formas, né? Tu pode estar sendo provado por Deus no teu aspecto material, como também vocês podem estar colhendo, né, o resultado daquilo que tu fez. Porque nós podemos perder o nosso patrimônio por não saber gerir, por não fazer uma gestão correta. Quantas pessoas que se endividam e entram em grandes problemas. Quantas famílias que vêm sendo destruídas por causa das dívidas, né, que tomam conta. Nós observamos que os índices de divórcio têm crescido no Brasil e uma das grandes razões de crescer e um dos motivos do divórcio é a questão financeira, onde não houve um cuidado na vida financeira. Há problemas com os filhos, com a esposa, porque não há um controle, não há uma administração. Jó, ele perdeu seu patrimônio, não foi por má gestão, não foi por não projetar a vida, não foi por não cuidar, foi por uma provação divina. Não foi por consequência dos seus atos. Então eu quero que tu medite nessa lição, porque Jó, ele estava sendo provado, mas nem sempre nós estamos sendo provados. Às vezes é consequência. O quarto subtópico do terceiro tópico, do primeiro tópico, diz assim, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas, laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de riqueza de Jó. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Quantas pessoas que nós temos visto que quando tem quedas financeiras, empresários
pessoas que perdem o patrimônio, se desequilibram emocionalmente a ponto de entrar em grandes depressões. E quantas pessoas que tiram a própria vida, se suicidam por causa que perderam o patrimônio. Mas Jó, a sua fé, a sua confiança não estava no patrimônio material. A sua fé, a fé de Jó, estava em Deus. Por isso que Jó perdeu tudo que tinha, mas não se desequilibrou. É fácil isso? Não. Difícil. Difícil mesmo. Quantas pessoas aqui nessa vida têm perdido a vida porque se desequilibram emocionalmente devido às perdas e os prejuízos. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente, meus irmãos, que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura, né, do inimigo, por ação maligna, não. Reitero isso, já falei antes, faz questão de reforçar. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, ou até mesmo uma consequência de uma crise de mercado. Por exemplo, nós estamos vivendo um período onde o nosso país está em crise financeira. A pandemia trouxe muitas crises. Se tu observar, nas cidades tem muitas peças para alugar. Por quê? Porque tem muitas empresas que quebrou, muito comércio quebrou, muita indústria quebrou, desemprego muito grande. Se não fosse o presidente da República ter dado um apoio, um suporte financeiro com auxílio do governo para a população, os prejuízos seriam muito maior ainda. Eu conheço uma história aqui no nosso estado de alguém, um empresário, que devido à pandemia não pôde manter seu comércio fechado, não pôde honrar com seus compromissos, ele se suicidou. Certamente tem tantos outros exemplos que se desequilibraram. Isso não era problema dele, no sentido, não foi um mau gerenciamento, não, a crise que se instaurou. Por isso que essa palavra eu quero me deter nesse momento para dizer para você que está me assistindo, para você que está ouvindo, assistindo essa aula, que você teve um problema financeiro com essa crise, essa pandemia, não se desequilibre, busque em Deus. Enquanto a vida é esperança, você vai poder dar a volta por cima, você vai poder vencer esse momento, porque não estava sobre responsabilidade tua, é uma crise, né? Deus há de te dar a vitória. Todavia, no caso de Jó, meus irmãos, foi uma ação maligna, e em muitos casos hoje também é ação maligna. Então, nós aprendemos nessa primeiro tópico que o sucesso na esfera comercial, Jó teve sucesso, o sucesso na esfera do campo, o ataque do diabo na esfera comercial e também na esfera do campo. Mas veja bem, olha o sofrimento de Jó. O sofrimento de Jó, eu faço questão de citar alguns, era um sofrimento multifacetado, ou seja, de muitas faces. Era físico, social, emocional, espiritual. Ele estava em dor e tormento e tinha grandes dificuldades, tinha tristeza, desgraça. Palavra também usada no capítulo 4, versículo 8 de Jó. No âmbito físico, ele teve insônia. Todo está lá no livro de Jó, essas enfermidades dele. Perdera peso, ficou com os olhos vermelhos e olheiras profundas. Ele emagreceu, tinha calafrios, ele tinha dores nos ossos, a pele enegrecera e descascara, tinha febre, e furúnculos que coçavam. Socialmente, as pessoas o rejeitavam, zombavam e escarneciam de Jó. E até as crianças debochavam de Jó. Por isso não tinha alegria, na sua angústia e amargura. Sentia que estava na escuridão e em desespero. Todos os amigos e parentes o abandonaram. Diante de Deus, Jó estava espiritualmente sem esperança.
Deus estava parado e aparentemente desinteressado em Jó, embora o sofredor clamasse por ajuda. Veja uma síntese desse primeiro tópico do sofrimento de Jó, como Jó sofreu. Agora, nosso segundo ponto, segundo tópico, tragédia de natureza familiar. Primeiro subtópico, filhos, os filhos de Jó. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Jó, ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas, num momento só. Perder um filho é trágico. Perder 10 filhos é uma catástrofe. Jó perdeu todos os filhos. Não haveria nada mais trágico do que esse acontecimento. Jó começou a perder os bens materiais e mesmo assim ele não pecou. Aí a provação foi maior, foi tirar dele o maior patrimônio que ele tinha. O maior patrimônio nosso, o que são? Os nossos filhos. Meu maior patrimônio é minhas 2 filhas. Viu? Porque perder um filho já é calamitoso e perder todos é inexplicável, né? É nefasto. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus, o único caminho. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Quer dizer a você, meu amigo, meu irmão, o teu filho é o maior patrimônio. Mais do que presentes, os teus filhos querem a tua presença. A tua presença vale mais do que presentes. Cuide dos teus filhos, dê atenção para eles. Viva o teu momento com eles. Os filhos são dádivas de Deus, são empréstimos de Deus que nos dá. E cabe a nós criar, educar, se preocupar com os nossos filhos em todas as áreas. Na área intelectual, se preocupar na área educacional, na área profissional, na área material e se preocupar especialmente na área espiritual. Você, pai, você, mãe, vocês são os pastores dos filhos de vocês. A igreja não é responsável pela vida espiritual dos teus filhos. A igreja é uma auxiliadora na questão espiritual dos teus filhos. Cabe o pai e a mãe em casa instruir, levar ao encontro de Deus. Se preocupe com os teus filhos. Você que às vezes terceiriza a educação dos teus filhos. Não faça isso, tem pessoas que fazem isso. Terceiriza a educação dos filhos para os professores. Professor não é para educar filho, professor é para abrir as janelas do conhecimento. A educação é do pai e da mãe. Bem verdade que estamos vivendo um momento onde o Estado quer intervir na educação dos nossos filhos. Quer influenciar, quer dizer como nós educar nos filhos. Estamos aí vendo a ideologia de gênero, tem invadindo as nossas escolas, né? Querendo dizer e ditar qual é que é a sexualidade dos nossos filhos. Não. Quem educa os filhos é os pais. E a sexualidade, ela vem do seu nascimento. Ela não é uma obra cultural, não. E nós estamos preocupados com isso. Então, eu quero dizer para você, pai, você, mãe, cuide da educação dos teus filhos. Invista tempo nos teus filhos. Ore com eles. Medite na palavra de Deus com eles. Não deixe outros ter influência negativa nos teus filhos. Não deixe os teus filhos em casa. Leve eles para a igreja. Não mande os teus filhos para a escola dominical. Vá com eles para a escola dominical. Que você possa dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cuide da vida espiritual dos teus filhos. Cuide deles. Não perca eles para o mundo. Não perca eles para as drogas. Invista no cuidado, no zelo dos teus filhos. O segundo subtópico vai falar sobre a esposa. A frase amaldiçoa a Deus e morre, ela é atribuída à esposa de Jó.
e é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Tem pessoas que tentam explicar essa frase de várias maneiras. Muitos autores tentam, inclusive, suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Né? Quando ela disse, você continua aí com essa fé, com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta. Por isso, tudo isso, deixe de lutar por isso e aceite a morte. É isso que alguns estão dizendo para suavizar. Outros procuram atribuir, inclusive, sentido ao texto, o qual ele não tem. Né? E para esses, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientar Jó a louvá-lo e a morrer em paz. No entanto, meus irmãos, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato de que ela, de fato, estava falando como nécia. Olhe bem, a luta da família, do casal, precisa um compreender o outro. O casamento ele é construído a cada dia. A vida conjugal é a cada dia. A esposa também tem que estar junto, lutando, assim como o esposo também. E eu vejo que um casal, para viver feliz, ambos têm que ter uma reciprocidade, se preocupar com o outro, estender as mãos. A vida conjugal, ela tem que ser cultivada a cada dia, desenvolvido o amor, o afeto, o respeito. Nós vivemos num período onde a violência contra a mulher tem crescido assustadoramente. Saiu no Zero Hora essa semana uma reportagem sobre os homicídios, né? Feminicídio, matando mulheres, a violência contra a mulher, violência doméstica, né? Mulheres sendo inclusive até estupradas pelos seus próprios companheiros e tantas outras violências dentro dos seus lares, a falta de paz, falta de entendimento e compreensão. Mas você que está me assistindo, o teu lar tem que ser um cantinho do céu. O relacionamento teu com a tua esposa, a Bíblia manda nós ter um relacionamento como Jesus tem com a esposa, assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, deve ser a forma que o marido deve tratar a esposa. E também a esposa tratar o marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também. Agora veja bem, se Jesus é considerado o noivo, o esposo, e se a tua esposa tem o tratamento teu, um tratamento agressivo, bruto, um tratamento de incompreensão, será que ela quer o esposo espiritual que é Jesus? Será que ela pode olhar para você como esposo e dizer assim, o meu esposo tem os traços do esposo espiritual que é Jesus? Meu irmão, meu amigo, você está me assistindo nessa videoaula, cuide do teu relacionamento com a tua esposa. Trate-a de maneira especial. Quer que ela seja uma rainha? Trate-a como tal. Você quer que teu esposo seja um príncipe? Trate-o como tal. E assim Deus abençoará vocês. Então, a esposa de Jó, ela teve um momento difícil. Bem verdade que nós poderíamos tecer muitos comentários aqui, porque qual mulher não estaria desequilibrada, perdendo 10 filhos e todo o sofrimento estava enfrentando. Mas que Deus nos abençoe e nos dê vitória. O terceiro subtópico desse segundo tópico é o fato. Olhe bem, um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. E ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia, já falamos do tópico anterior, em casa e busque o Senhor em tudo, a essa devoção. Faça isso. Busque a Deus, vá para a igreja com a família. Uma das cenas mais lindas que eu acho é quando estou na igreja e vejo uma família toda entrando na casa de Deus. Eu penso, essa família já venceu.
E se ela ainda não venceu, vai vencer, porque ela está indo no lugar certo. Ela está indo buscar quem pode socorrer, quem pode ajudar. Leve a tua família a servir a Deus. Vai soprar ventos, mas esteja preparado para o momento da adversidade. Veja bem, se você vai fazer alguma economia financeira, você só faz economia financeira quando você está faturando, está sobrando, está tudo bem financeiramente, tudo cria uma economia para o momento da adversidade, não é verdade? Assim é também na família. Você está vivendo bem, aproveite para fazer depósitos de fidelidade, de oração, de jejum, de consagração, de dedicação a Deus, para que quando chega a adversidade você possa usar os depósitos que você fez. Quantas pessoas que quando está tudo bem, não tem prazer de ir na casa de Deus, não vai na escola dominical, não estuda a Bíblia, não ora mais, está tudo bem, está bem empregado, está bem com a esposa, está bem com os filhos, está com um bom carro, boa casa, mas quando a tempestade chega, ele corre para Deus. Não, está errado. Quando está tudo bem, corra para Deus, deposite a Deus. Não jejue só quando você está doente ou está com problema, não, está tudo bem, vá para a igreja jejuar. Está tudo ótimo, vá orar, busque a Deus, faça depósitos para que na hora da adversidade, quando o vento soprar e o vento sopra na família, você possa dizer, Senhor, eu preciso usar o depósito que eu fiz na tua presença. Encerramos assim o segundo tópico desta lição, que tenho certeza que está trazendo lições maravilhosas, profundas para cada um de nós. Você que está aí, né? Cuide da tua esposa, teus filhos, cuide da tua família e faça depósitos. Terceiro tópico e último dessa quarta lição do quarto trimestre de 2020. Diz a lição, a quarto tópico, tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois os patriarcas ele não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e também dos familiares. O adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Na saúde de Jó. Né? Deus permite Jó ser atingido. Agora ele é provado na sua saúde. Essa nova prova ela é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro, que é o sofrimento que Jó teve. Jó teve muito sofrimento na sua saúde. Jó foi atacado na sua saúde e também no seu lado psicológico. Veja bem, Mateus, se nós vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 11, vai dizer o seguinte. Olha o que o texto diz lá de Mateus 5 e 11. Ele diz o seguinte, Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A Bíblia diz que quando nós somos provados inocentemente, Deus nos dá vitória e é para nós nos alegrar. Por exemplo, se você cuidou da tua saúde, visitou regularmente o médico, cuidou na tua alimentação, cuidou nos teus exercícios e mesmo assim Deus permitiu uma enfermidade, exalte o Senhor, glorifique a Deus, porque mesmo fazendo a tua parte, Deus permitiu uma provação. Mas agora tem muitas pessoas que estão enfermos, não por provação, mas é consequência da vida que vive, da vida desregrada, da vida desorientada. E aí colhe no seu próprio corpo, porque não cuidam. Nós estamos vivendo agora o mês de outubro, que é o outubro rosa. O que é outubro rosa?
é a conscientização da saúde da mulher. A mulher, normalmente, leva vantagem sobre nós, porque a mulher é mais cuidadosa do seu corpo, da sua saúde. Mas vamos chegar agora em novembro, será o Novembro Azul, que é a conscientização da saúde do homem. O homem é mais preconceituoso, o homem quase não visita o médico, e hoje nós vemos o alto índice de mortes por doenças como, por exemplo, câncer de próstata, entre outras enfermidades do homem, porque o homem descuida-se, né? E tem algumas provações que nós enfrentamos, não por outra coisa, a não ser por descuido nosso. Mas Jó estava sendo provado, né, na sua saúde. O segundo subtópico é a saúde física. O texto sagrado vai dizer que o diabo feriu Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça, versículos 6 e 7 do capítulo 2. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto de esse sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro, um caco de telha, para com ele raspar as feridas. Eram as enfermidades de Jó. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido dessa grande doença, de uma grande doença. Ele ia para o monte de cinzas, né? É um local considerado imundo. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos, aves e rapinas. E Jó esteve lá também, porque sofreu muitas enfermidades. No seu corpo estava sendo provado. Mas eu quero salientar na minha lição entre ser provado e estar colhendo aquilo que plantamos ou sendo recompensado pelo que nós fizemos. Terceiro e último subtópico nessa lição é saúde mental. Não havia dúvida de que, além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Todo ser humano, Jó não seria diferente. Ele deve ter se abalado muito psicologicamente. E há vários textos no corpo do livro que permitem fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato. Olhe bem, só debaixo de forte pressão psicológica é que as pessoas chegam a tal ponto, conforme está lá em Jó, no capítulo 3. Ainda que Jó mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento, não havia mais razão para que fosse celebrado. Jó amaldiçoou seu dia, ele não tinha mais razão nenhuma para celebrar, para comemorar, tanto era o sofrimento. Jó se abalou psicologicamente. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu o menino. Transforme-se aquele dia em trevas. Deus, lá do alto, não se importa com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Jó estava no estado psicológico, emocional tão abalado, que ele nada mais tinha motivo para comemorações, para festa. Jó se abalou. As lutas dessa vida podem nos abalar, mas não podemos deixar de ser fiel a Deus. Concluindo, meus irmãos, essa lição que tenho certeza que traz para nós grande ensinamento. Nessa lição, nós vimos aqui o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, na família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém a sua lucidez diante de tantas catástrofes. Precisamos ter essa fé solidificada, não na areia. A casa nossa tem que ser construída na rocha, que é Cristo Jesus. Quem constrói sua casa na areia, ao enfrentar qualquer tempestade, essa tempestade vai derrubar a tua casa. Tu vai se desmoronar em todos os aspectos, especialmente psicologicamente, emocionalmente, vai ser destruído. Mas se você solidificar a tua casa em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável, você vai vencer os vendavais. As águas vão subir, o rio vai subir, o vento vai soprar, a chuva vai descer e a tua casa vai permanecer firme.
Mas se você tem uma vivência superficial, tem uma vida de fé superficial, é a construção da casa na areia. As tempestades chegam. A vida é feita também de tempestades. E ela pode destruir a tua casa. Mas nessa lição, nós aprendemos com Jó. Jó era um homem que mesmo conhecendo Deus, ele teve uma experiência fantástica. Quando ele diz o seguinte: a tempestades me fez eu ver que agora o Senhor é um Deus que eu conheço mais de perto. Antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora eu o conheço, eu vejo com meus olhos. Firme a tua casa na rocha e os ventos vai passar e você vai vencer. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza. O diabo, meus amados irmãos, chegou a ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento, viu? O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Deus abençoe você. Deus não te dará cruz que tu não possa carregar. Deus quer te dar vitória. Deus quer abençoar você. E eu quero, antes de fazer o encerramento da nossa aula e orar por você, eu quero também falar para você sobre o trabalho que nós temos de discipulado. Nós temos o curso bíblico Conhecendo o Amor de Deus. Esse é um curso nosso, aqui de São Leopoldo, que nós temos discipulado os pequenos grupos em casa. Essa é a revista do professor. Está aqui a palavra minha, com a minha esposa. Né? São 12 lições. 12 lições, essa revista, que é totalmente gratuita. 12 lições. Aqui está a revista do aluno. Se você que está me assistindo desejar fazer esse curso, nós ministramos ele na tua casa. Você da tua igreja que quer desenvolver esse curso lá na tua igreja, fale conosco. Nós estamos proporcionando. Não tem custo, nós gratuitamente fizemos. Nós temos aqui a nossa oficina de discipulado, que nós ministraremos aí o curso para os discipuladores, para posteriormente eles então dar as lições nos lares, nos pequenos grupos, durante a semana, e o final de semana as pessoas se reúnem na igreja. Entre em contato conosco, nós vamos deixar aqui na tela, né, o contato do nosso discipulador, coordenador do departamento de discipulado, viu? Discipulando o Rio Grande é conhecendo o amor de Deus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 5:42. Esse é um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo. Quero convidar você agora para nós orarmos nesse instante. Gostaria de convidar, se possível, você ter esse momento, essa palavra de oração nesse momento. Querido Deus e amado Pai, quero te agradecer por essa lição tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa lição nos ensina, nós contemporizando ela, que precisamos cuidar para enfrentar as adversidades, os problemas, lutas. E eu quero orar por quem está me assistindo. Quero rogar que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre ela, sobre a sua família, que ele possa vencer as lutas, as adversidades, as tempestades, os vendavais. Deus abençoe essa família. Não deixa as tempestades da vida destruir, trazer divórcio, trazer discórdia, mas que a mão do Senhor esteja sobre cada um. Em nome de Jesus eu oro e abençoo. Quero agradecer a tua atenção, dizendo que se inscreva no nosso canal EBD São Léo. Se inscreva, deixa ali teu like, deixe também teu comentário, que nós com alegria estaremos lendo, né? E compartilhe também essas aulas, as aulas anteriores, você pode pegar aí, né, no nosso canal, e para nós é uma satisfação poder estar cooperando, contribuindo de uma forma singela, mas incentivando para que a nossa EBD, a maior escola do mundo, é a Escola Bíblica Dominical, possa cada vez mais desenvolver e crescer para nós fundamentar a nossa fé
e firmar os nossos passos em Cristo Jesus e construir cada vez mais a nossa casa na rocha, que é o Senhor. Deus te abençoe. Até a semana que vem, na paz do Senhor.